Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 31 de agosto até o dia 6 de setembro. E nessa semana a gente vai ter energia de uma lua cheia no signo de Peixes. A gente já está vindo de um processo de muita intensidade no céu devido à quadratura de Marte com os vários planetas lá em Capricórnio. Então, uma energia um pouco de ansiedade, talvez de frustração, de autocobrança, como se as coisas não estivessem saindo muito do jeito que a gente gostaria, né? Tá todo mundo enfrentando de certa forma essa energia em alguma área da vida ou internamente. Talvez ela se apresente para você de diversas maneiras, com diversas roupagens, mas é sempre para a gente aprender a lidar com essa energia, a lidar com as nossas frustrações, tá? E entender que elas vêm muito de um lugar de querer dar conta de tudo, de querer ser perfeito, de querer que as coisas aconteçam no seu tempo. Então é sempre um aprendizado para nossa alma, né? Para o nosso ego, na verdade, né? Para nossa alma tudo é perfeito, mas é um aprendizado para o nosso ego entender que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente gostaria, e isso não nos desvaloriza, isso não nos faz ser menores, né? Isso, que a gente não deixe isso nos definir. Eu acho que tem muito a ver com essa questão de achar que o nosso valor está nas coisas que acontecem externamente, naquilo que a gente realiza ou naquilo que as pessoas dizem sobre nós. A gente está num momento de rever tudo isso e ressignificar muito quem somos nós de verdade. Eu acho que o mês de agosto trouxe muito esse aprendizado, principalmente a partir, claro, de desafios, de questões. A gente está sendo chamado a olhar para o espelho e já passou da hora da gente se ver de verdade, né? Porque olhar para o espelho é uma coisa, mas ver a sua alma ali refletida é outra história. A gente está sendo convidado a fazer essa reflexão e essa visualização sincera da nossa verdadeira essência que pulsa aqui dentro, né? Que está além de tudo que a gente está vivenciando na matéria, na realidade, no teatro da vida, digamos assim, né? Então essa semana, com a lua em peixes, as nossas emoções podem estar assim mais afloradas, mas as nossas confusões também, tá? Então cuidado com essa sensação de não saber muito bem o que fazer da vida, de se sentir perdido, de se sentir desamparado, de se sentir sozinho, né? Como se você não tivesse para onde ir ou não tivesse com quem contar. Cuidado se bater esse sentimento aí dentro. É só um reflexo dessas energias que estão sendo movimentadas e vão acessar dentro de cada um quem tem essa energia. Então, se ela vier à tona, é porque tem algo dentro de você, talvez a sua criança ferida, talvez um aspecto seu que esteja identificado com tudo isso, tá? Então é mais no sentido de observar, você estava aí o tempo todo, né? Não vi, mas agora eu vou olhar para você, vou cuidar de você e ter uma nova abordagem em relação a isso, tá? O chamado né, nesse caso, com a lua lá em peixes e o sol em virgem, é a gente alinhar e aliar, né, razão e emoção, a prática com as ideias, né, com a espiritualidade também, aquilo que a gente idealiza, a gente perceber que eu posso realizar, que eu posso fazer também, e que no fundo não existe separação entre material e espiritual, que é tudo uma coisa só e que tudo é espiritual. Qualquer ato, qualquer atitude que você tome, qualquer coisa que você faça é sim espiritual. Então escovar os dentes é espiritual, comer é espiritual, porque você é um espírito vivendo aqui, né? Tudo isso é apenas uma experiência. Então, para a gente parar de fazer essa dicotomia também e julgar as pessoas pelo que elas fazem, né? Então, isso não é certo, porque agora que eu sou uma pessoa espiritualizada, não existe isso. Nós continuamos sendo pessoas, e pessoas são espíritos vivendo experiências na Terra, experiências materiais, e é isso que faz a vida ser tão diversificada e tão bonita ao mesmo tempo, porque é o espírito experimentando, né? Igual uma criança experimentando o mundo pela primeira vez, tá? Então, para a gente aprender também a sair um pouco do julgamento, tá? A gente vai ser convidado a olhar de uma forma diferente para as coisas, porque tá todo mundo vivendo a mesma experiência. A diferença é o que a minha alma anseia vivenciar, o que o meu espírito está dizendo para mim que seria extremamente empolgante eu fazer. A gente vai ter que começar a ir por esse lado e parar de focar nas coisas que eu não gosto, nas coisas que não estão dando certo, nas coisas que as outras pessoas estão fazendo e eu acho aquilo bom ou ruim, né? Muito de uma ideia que a gente tem das coisas. Então
Então, cuidado com essas armadilhas e começa a focar mais em você, mais no seu mundo interno e no que a sua alma, que está aí dentro pulsante, né, escolheu experienciar aqui. É tudo uma experiência e é uma experiência passageira, né? A gente dá tanta importância, a gente leva tão a sério certas coisas que não fazem muito sentido se a gente analisar profundamente, né? Se a gente parar para observar. Então, ver a vida mais como essa experiência interessante, né? Em que eu posso brincar de criar coisas, em que eu posso brincar de experimentar sensações, sentimentos, porque para nossa alma nada mais é do que isso. Tá? Então essa semana pode intensificar aí algumas questões, algumas ilusões, alguns julgamentos que a gente tem, então saia disso e comece a focar mais naquilo que você tem de bom aí dentro e naquilo que a sua alma está dizendo para você fazer. Na segunda, a gente vai ter a Lua em Aquário, fazendo um único aspecto durante o dia, que é um trígono, que é um aspecto positivo, com o Nodo Norte que está lá em Gêmeos. Com essa conjuntura e com a Lua em Aquário também, né, com essa energia ali predominando o nosso dia, a gente está sendo convidado a pensar diferente para que a nossa realidade possa ser diferente. Enquanto a gente não mudar a ideia que a gente tem sobre algo, aquilo que a gente acredita que as coisas sejam, né, o que determinada questão seja, a gente não vai conseguir mudar a realidade, porque ela é apenas um reflexo daquilo que eu acredito da vida, né? Então esse Nodo Norte, ele fala de direcionamento de vida, né? O norte, para onde a gente tem que ir, para onde a gente tem que olhar, como se fosse uma bússola mesmo, né? E aqui ele está dizendo, né, para a gente alinhar esses pensamentos com aquilo que a gente deseja e não com aquilo que a gente não deseja, que é o que a gente faz. Então, quanto mais eu penso que eu não quero algo na minha vida, mais isso vai se materializar e se fazer presente na nossa vida. Então, enquanto a gente não vira essa chavinha e a gente começa a observar os nossos pensamentos e perceber que eles não têm tanto poder assim sobre a nossa mente, a nossa vida quanto a gente imagina, é simplesmente porque a gente não foi ensinado, nunca nos disseram que a gente podia controlar, né? E aqui eu não gosto muito da palavra controlar, mas sim, é nesse sentido de ter controle, de direcionar, né? Eu diria assim, a gente não percebe, né? Porque a gente deixa eles girando no automático, mas não é bem assim. A gente consegue sim dar um direcionamento, a gente consegue cancelar, a gente consegue perceber onde ele vai nos levar, né? Então, um teste para vocês, um exercício. Comecem a pensar muito numa coisa, né? Façam esse teste com coisas legais, porque vai acontecer. Se você ficar pensando muito no chocolate, ficar imaginando aquele bombom, imagina a embalagem, você abrindo e comendo aquele bombom, eu não dou um dia para você materializar esse bombom na sua vida. Alguém vai te dar, vai cair ali na sua mesa, tá lá na sua gaveta, você nem sabia como que foi parar ali. Acontece. Isso significa que aquilo que a gente mais pensa é aquilo que a gente está criando na nossa vida. Então a gente precisa estar muito atento. A gente tem muitos pensamentos automáticos e não percebe que eles estão relacionados com a vida que a gente está vivendo, tá? Então fica mais atento, começa a perceber, reveja as suas ideias sobre as coisas e elimine tudo aquilo que não faz mais sentido e não ressoa mais com aquilo que você quer viver, porque enquanto você fica dando foco ao que está errado, é o que está errado que vai se manter na sua vida, tá? Então, é uma coisa muito importante para a gente levar para a vida, né? Mas aqui na segunda-feira, essa energia vai estar bem forte. Uma outra questão ainda na segunda-feira é que a gente vai estar numa véspera de lua cheia, né? Ainda na energia de Aquário, e Aquário é um signo de ar. Então pode ser que essa intensidade emocional que já se aproxima, né? Por conta de estar perto ali desse dia, se manifeste de uma maneira ansiosa. Então a mente vai estar muito racional, porque Aquário é um signo de ar, né? E ela vai tender a pensar muito a respeito, raciocinar demais, racionalizar as emoções. E aí a gente tende a ficar mais ansioso, porque tem essa questão dos pensamentos, né? Que a gente vai estar ali trabalhando e ainda por cima a intensidade emocional, pode ser que aconteça isso. Então observa ainda mais os seus pensamentos e quando você perceber que você está racionalizando sobre uma coisa que você está sentindo, cancela aquilo, se permita sentir, se permita acolher o que você está sentindo sem julgar, né? E começa a perceber esse movimento. Sempre que você pensar alguma coisa negativa ou você estiver no julgamento, fala cancela, tá cancelado e pensa uma coisa positiva. Muda o foco, muda o caminho neural para que a sua mente possa se alinhar cada vez mais com aquilo que você realmente deseja e merece viver e não ficar preso a velhos padrões de comportamento, de pensamento e criando mais do mesmo na sua vida, tá?
Na terça, a lua já amanhece em Peixes e ela se prepara para ficar cheia na noite ali, na madrugada de terça para quarta, tá? Vai ser um dia bem movimentado no céu, com vários aspectos acontecendo. E essa lua em Peixes, querendo ou não, aciona 2 planetas retrógrados, né? Porque Peixes é regido tradicionalmente por Júpiter e na astrologia moderna por Netuno. Ambos estão retrógrados, né? Um em Peixes e o outro em Capricórnio. Porém, eles estão fazendo um aspecto positivo, né? O que indica uma abertura para a gente mudar coisas velhas na nossa vida. Então essa energia de ressignificação, de olhar para a matéria com um olhar mais espiritual, de alinhar os dois, de não ficar mais polarizando, também está sendo dito aqui de alguma forma, tá? Mas para mim, né, sempre que tem a lua em Peixes e aqui com uma lua cheia isso se intensifica ainda mais, é como se abrisse uma espécie de portal no céu. E esse portal, ele vem trazer para a gente uma nova energia, para que a gente possa olhar para a nossa vida de uma nova forma e perceber a grandiosidade da vida, perceber o quanto a vida é maravilhosa e o quanto a gente pode viver cada vez melhor a nossa vida, desde que a gente deixe para trás maneiras de ver a vida, velhos pensamentos, velhas amarras, perdoar, libertar, liberar. Inclusive eu fiz um vídeo sobre perdão um tempinho atrás, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ter esse novo olhar sobre o perdão, mas é um momento sim de ressignificação. Para mim perdoar é ressignificar, é soltar, né? É deixar para lá aquilo que já não cabe mais na grandeza do nosso ser, tá? Então nesse momento a gente vai ter que perceber o quanto a nossa vida é maravilhosa e grandiosa e o quanto a gente merece sim realizar coisas materialmente, né? Quando a gente sai dessa oposição de material e espiritual, a gente percebe que se a gente está aqui na matéria é para a gente se realizar, né? Então se tudo é espiritual, tudo bem eu querer melhorar a minha vida, tudo bem eu querer ser uma pessoa melhor também. Eu acho que a gente precisa unir as duas coisas, né? E não polarizar e sair da dualidade em tudo que a gente faz, né? A gente tende a polarizar, a gente tende a sempre ter dois lados, né? A rivalizar muito também. Então sair um pouco dessa visão e entrar para o estado de união e entrar para o estado de plenitude e unidade, que é um pouco da energia de Peixes também, sabe? De transcender essa questão de ficar polarizando e ver tudo como uma coisa só, porque no fundo é isso que é, tá? Tudo é energia, tudo é átomo, a gente que tá o tempo todo observando e separando e analisando e dando interpretações, né? Mas essas interpretações elas são pessoais, elas são os óculos que a gente olha a vida, né? E cada um vai ter ali uma lente, cada um vai ter um grau, né? Talvez. Então a gente não pode generalizar nada, né? Mas a gente tem que ver como tudo, né? É uma soma de vários pontos de vista que juntos formam um todo, né? E a gente se vê como esse todo faz com que a gente foque mais na nossa vida, né? Então eu vou focar, tudo é o todo. Então por que eu não vou focar no meu olhar do todo? Mas não achando que ele é certo, não achando que ele é o único, apenas fazendo o melhor dele, porque eu escolhi ter esse olhar, né? Esse viés, esse óculos que eu coloquei quando eu vim para cá, né? Então a minha vida, a minha pessoa, a minha individualidade é um óculos que eu visto, né? Então eu vou escolher olhar a partir dele e eu não vou mais ficar tentando vestir o óculos dos outros, eu não vou mais ficar tentando dizer que a visão do outro está certa ou está errada. Foca na sua energia, é o melhor que você pode fazer por você. Na quinta, a partir das 5:30 da tarde, a lua vai entrar em Áries e vai ficar ali na sexta e no sábado o dia todo também. Dentro dessa energia, depois de uma lua cheia aí que vai intensificar muitos processos dentro da gente, essa energia de Áries, né, que inclusive vai acessar lá Marte que também está em Áries, a lua encontra com ele, então pode trazer uma energia extra para a gente. Se ela for bem direcionada, a gente vai ter força, coragem, impulso, ação para resolver tudo que a gente precisa resolver. É a hora da gente encontrar dentro da gente a força que a gente precisa para fazer a nossa vida melhor,
e para acessar a felicidade dentro da gente, parando de delegar ela para o mundo externo. Então é a hora da gente perceber que a força para a gente viver a vida que a gente deseja, para a gente se realizar, ela está dentro da gente e não fora. Então enquanto fica delegando para o outro, me faça feliz, enquanto eu ficar esperando das situações, me deixe bem ou me faça me sentir bem, a gente vai estar refém do mundo externo. E a gente vai depender de tudo, menos da gente mesmo para ser feliz. Então a gente precisa começar a perceber que o movimento é o oposto disso. E essa força, ela tá aqui dentro. Então com essa energia a gente vai ter essa coragem, essa capacidade de fazer esse movimento, principalmente se tiver coisas para serem rompidas. Então para romper com o que já não serve mais, né? Para perceber que movimentações, que ações eu preciso tomar. Então é muito benéfica nesse sentido. Por outro lado, você não toma consciência do que está ali te acorrentando, você não faz esse movimento, pode ser que ela traga irritação, impaciência, agressividade, né? Externamente falando e internamente também. Porque quando o outro é agressivo com a gente, ele está, de certa forma, espelhando uma agressividade que a gente engole. Ele está espelhando uma questão mal trabalhada dentro da gente que eu fico engolindo e ele está ali me mostrando para acessar aquilo em mim, né? Então a gente não pode também se sentir vítima o tempo todo, mas a gente tem que canalizar o que eu preciso mudar aqui, como que eu vou direcionar essa energia, tá? Porque a raiva ela é também positiva até certo ponto. O que não é saudável é descontar nas outras pessoas e guardá-la dentro de você, mas para movimentar ela é muito positiva e nesses dias vai ter bastante energia aí pra gente usar. E canalize essa energia então, tá? Finalizando tudo que já não serve mais na sua vida. Até o solzinho veio visitar a gente aqui enquanto a gente estava gravando e agora falta só mais um pedaço. Então, para fechar a semana, né, e até o sol veio nos visitar aqui, para falar que domingo, que é justamente o dia do sol, né, a lua vai entrar em touro desde manhãzinha. Então a gente vai ter um dia todo para a gente descansar, para a gente desacelerar, para a gente rever as nossas questões internas, fazer aquele balanço, sabe? Perceber o que a gente precisa desapegar, que talvez ainda não deu dessa vez, ou agradecer pelo que já foi, sabe? Aquilo que eu consegui, né? Agradecer por ter conseguido fazer esse movimento. Então vai ser um dia bem tranquilo para a gente buscar mais conforto, beleza, tranquilidade na nossa vida e saber que isso também está à nossa disposição. E para a gente não sentir culpa, né, muitas vezes, de diminuir o ritmo, de simplesmente se permitir viver. Sabe? A gente associa muito o nosso valor ao que a gente faz, a gente associa muito o nosso valor com estar ocupado o tempo todo e não é bem assim que funciona, tá? Então aproveita domingo para desacelerar, para estar em família. Essa lua vai ativar a Vênus que vai entrar em Leão no mesmo dia, então também de autocuidado, de olhar mais para você, de aprender a se valorizar, sem precisar de nenhum fator externo para isso, pelo simples fato de ser você. Então é um dia para a gente não ter muitos movimentos, para preparar mais a semana, para se acolher, para se sentir bem na sua própria pele. Então faça coisas que traga esse sentimento para você. E lembre-se sempre, tudo é passageiro, tá? O apego, ele é essa vontade que a gente tem de segurar algo na nossa vida, mas tudo passa, até a vida em si. Então lembrar que a vida é passageira, né? Isso ajuda tanto a gente a se desapegar com mais facilidade e a começar a valorizar mais os momentos positivos que a gente tem e buscar mais os momentos positivos em vez de ficar focando só no negativo, tá? Então também é importante a gente fazer isso durante esse dia. Aproveita para isso, aproveite o melhor dessa energia. E dentro dessa energia de tudo que eu trouxe aqui, a pergunta que eu quero deixar essa semana é que padrões de pensamentos você quer mudar na sua vida. Então eu vou querer que você escreva assim: tal pensamento ou tal padrão de pensamento cancelado. Então vamos começar já a fazer essa mudança, não de focar nesse pensamento, mas de pensar que está cancelado. E a partir do momento que você escrever isso, sinta e continue repetindo toda vez que ele chegar na sua mente. Então toda vez que você tiver pensamentos que te desmerecem, que te desvalorizam, que fala, isso não tá bom, você fala cancelado. Tudo que eu faço é muito bom, é muito positivo, é muito agradável. Muda esse pensamento, tá? Então vamos fazer essa corrente aqui para mudar os nossos pensamentos. Deixa aqui embaixo qual é o padrão de pensamento que você quer mudar essa semana.
Então vamos para a cartinha da semana, mas antes eu queria fazer um convite para você que me acompanha aqui. Nessa semana vão estar abertas as inscrições para o meu curso de Astrologia Quântica que se chama Despertando o Seu Eu Quântico com Astrologia. Nesse curso, a gente vai aprender astrologia, a base de toda a astrologia, mas com o meu olhar, com o meu viés. Então, se você gosta do meu conteúdo, se você me acompanha aqui, gosta das minhas mensagens e quer aprender a olhar para você de uma forma diferente, né? Olhar para você profundamente, desvendando mesmo a sua alma e tudo que ela escolheu vivenciar nessa experiência humana, eu convido você a dar uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo, onde tem todas as informações sobre o curso. Essa é a última turma do ano, é a segunda turma do meu curso, né? A primeira foi lá em março, essa é a segunda turma, a última desse ano, e eu ainda não tenho previsão de quando eu vou ter outra, tá? Então, realmente, se você sente afinidade com o que eu falo, com as mensagens que eu trago, lá você vai realmente ter a minha mentoria, né? Além de você aprender tudo, eu vou acompanhar você passo a passo, eu vou tirar todas as dúvidas, eu acabo, de certa forma, interpretando o seu mapa com você, sabe? É bem esse o direcionamento que eu quero dar. Eu quero te ajudar a entender mais do que ler o mapa para você. Então, eu te ensino, mas eu também te guio, te conduzo, eu acompanho, né? Tem o grupo no Telegram, eu também respondo todas as perguntas. Então, vai ser bem especial. E se você sentir afinidade, se você sentir esse chamado, eu vou deixar o link aqui para você estar comigo nessa turma. Então, a cartinha dessa semana foi essa daqui, o sonho. Essa é uma carta que vem saindo recorrentemente também, tá? Então aqui a gente já tem um sinal, já tem uma questão que a gente precisa realmente olhar e trabalhar. E essa carta, ela tem muito a ver com a energia de peixes, né? Que é justamente essa coisa de idealização, essa questão que a gente fica lá pensando nas coisas, imaginando, idealizando, e a gente não vive a vida, a gente vive nas nossas ideias, a gente vive na ideia que eu tenho sobre algo. E muitas vezes eu me frustro, me decepciono, e me desiludo por isso. Então essa semana a gente vai ter que olhar para essas questões, a gente vai ter que encarar as nossas ilusões para que a gente possa ver a vida da maneira que ela é, mas não no sentido de sofrer por isso, mas no sentido de saber que eu tenho o poder de mudar cada coisinha que não me agrada, né? A gente não precisa ficar aceitando nada, a gente pode simplesmente fazer novas escolhas, tá? Para o tarô normal, essa carta corresponde ao 6 de copas. E o 6 de copas, ele traz essa energia também de ficar muito preso ao passado, de ficar lembrando de situações, lembrando de questões. Então, se a gente pensar, a gente está o tempo todo lembrando do passado e idealizando o futuro. Só que com a bagagem que eu estou trazendo, com as questões mal resolvidas que eu trouxe do passado, a tendência é que eu vá para o futuro com essa mesma energia. Porque enquanto eu não resolver isso no agora, que é o único ponto do tempo que eu posso mudar realmente alguma coisa, enquanto eu não faço essa ruptura, eu não consigo abrir uma outra linha de tempo e fazer uma nova escolha que vai me levar a um futuro diferente. Caso contrário, eu vou passar a repetir toda vez a mesma coisa. Então eu carrego o passado comigo e a tendência é que eu crie um futuro muito parecido com o que eu estou vivendo hoje. A não ser que eu escolha diferente, a não ser que eu libere uma dor, que eu cure uma ferida, que eu veja a vida de uma maneira diferente. Caso contrário, eu vou ficar repetindo isso a vida toda. Então começa a perceber o poder do seu momento presente, o poder de se livrar dessas questões, de se libertar, de desapegar, de desfazer todas essas ilusões e idealizações que a gente tem. Porque sim, é saudável a gente querer um futuro diferente, mas o que eu estou fazendo hoje para criar esse futuro? Porque ele não vai ser diferente se eu continuar pensando, agindo e fazendo da mesma forma. Então é com esse recado que eu encerro esse vídeo e eu desejo para você uma semana maravilhosa, uma semana cheia de aprendizados e de percepções diferenciadas da sua vida, que você consiga realmente perceber os gatilhos dos seus pensamentos que estão aí de certa forma travando a sua vida, que você mude isso com muita facilidade e consiga ir em direção ao futuro que você merece e consegue criar, tá?
Ah, e como essa semana a gente vai ter uma energia da lua cheia, eu vou deixar uma meditação aqui da lua cheia para quem sentir de se conectar com essa energia. E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, deixa um like aqui para mim, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, porque o YouTube está diminuindo cada vez mais o alcance do meu conteúdo, né, e de todos os produtores aqui desse canal. Então assim você vai estar apoiando o meu trabalho, né, apoiando o que eu faço e fazendo com que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas, tá? Também pode compartilhar com algum amigo se você percebe que a mensagem pode ajudá-lo de alguma forma. Me ajuda a fazer crescer cada vez mais esse canal e fazer essa mensagem chegar para quem precisa ouvi-la. Então um beijo enorme e até semana que vem. Tchau, tchau!